Vamos abrir as nossas Bíblias para ler alguns versículos em 1 e 2 Timóteo e Tito. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 2 Timóteo, capítulo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E por fim, Tito, capítulo 2, versículos 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Senhor, nós estamos novamente aqui nesta manhã agradecidos por esses dias de comunhão contigo e uns com os outros. Tu tens nos dado da tua palavra e nós te agradecemos. E agora mais uma vez te pedimos, fala conosco, Senhor. Nós precisamos que o nosso pastor venha nos pastorear. Precisamos ouvir aquela voz que nos cativa, que nos atrai e que nos faz focar somente nele, a tua pessoa, Senhor. Então agora nos tira de toda preocupação, ocupação, angústia, distração, cansaço, mal-estar, toda e qualquer operação do maligno, Senhor, que tu repreendas e abre os ouvidos do nosso coração para recebermos o que vem da tua parte. Fala conosco, queremos te ouvir. E nós te louvamos e desde já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui estudando sobre a vida piedosa. O que é a piedade? Como viver piedosamente neste presente século? E já vimos até aqui sobre o mistério da piedade na primeira sessão.
Já vimos que, além de todas as definições que possamos apresentar dessa palavra, a piedade é um mistério. Mas é um mistério a ser conhecido. E todos aqueles que desejarem, de todo o coração, terão esse mistério revelado. E o mistério da piedade é que Deus, Filho, se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Foi até a cruz, morreu por nós, como homem perfeito venceu a morte, quebrou os grilhões da morte. Ressuscitou. Foi contemplado nisso por anjos. Foi pregado entre os gentios. Foi crido no mundo. E foi recebido na glória. Ele voltou para a glória. Não apenas como Deus, como antes. Mas agora ele é o homem na glória. O nosso sumo sacerdote. Aquele que tem o livro nas mãos. Aquele que abre os selos. E que está cumprindo toda a vontade do Pai. Quanto à nossa redenção, quanto à edificação da noiva, quanto à conclusão do seu propósito eterno, Ele está fazendo isso hoje. Esse é o mistério da piedade. A piedade é uma pessoa que vive em nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele não apenas pagou o preço dos nossos pecados, mas Ele nos deu vida, vida em abundância. Essa vida está em nós, e se ela for vivida, isso é piedade. Isso é caráter santo. Isso é a vida de Deus encarnada nos homens. Porque Deus, Filho, se fez carne e nos deu a sua vida. Graças a Deus por isso. Esse é o mistério da piedade. Mas nós vimos que nessas 3 epístolas que estamos estudando, o sentido da piedade nos é elucidado por 3 expressões que se repetem nestas epístolas. Já falamos sobre a boa consciência. Hoje vamos falar sobre a sã doutrina. Amanhã, se o Senhor permitir, falaremos sobre as boas obras. Nós vimos que a sã consciência se refere a essa faculdade, que é uma faculdade do nosso espírito humano. E quando nós nascemos de novo, essa faculdade, ela é vivificada. Ela é ativada grandemente. Vimos que essa faculdade, ela é a sensibilidade espiritual que nós temos para as coisas de Deus. Então a consciência é uma sensibilidade que não é que nem a nossa sensibilidade natural, não é que nem as nossas emoções naturais. Nossas emoções naturais, elas são caídas por natureza. Elas são centradas em nós mesmos. E por causa disso, elas são corrompidas. Mas através da redenção, nós somos colocados nesse processo de ser educados para a piedade. E aí nós vamos aprender a entender essa consciência, a boa consciência, o Espírito Santo falando no nosso interior, nos dando sensibilidade para as coisas espirituais. E o caminho da cruz vai nos ensinar a negar essa sensibilidade baseada em nós mesmos, na nossa alma, no nosso interesse próprio, e dar lugar a essa sensibilidade espiritual. Essa é a boa consciência. Mencionamos que, infelizmente, não vamos poder entrar nas faculdades do nosso espírito, que não envolvem somente a consciência, mas envolvem também a intuição e a comunhão. Assim como a consciência, ela se refere à sensibilidade, a intuição, ela é como se fosse a mente do espírito. Ela é um conhecimento que é trazido à parte do conhecimento mental. Assim como na questão da consciência, nós
precisamos ser educados para dar lugar a essa sensibilidade do Senhor em nós pelo Espírito Santo. Com relação à intuição, nós precisamos também aprender a receber conhecimento que não vem da nossa mente apenas. Claro que a mente sempre vai funcionar. É pela nossa mente que nós vamos entender esse conhecimento espiritual, não tem outro jeito. Por isso que a mente é tão importante, né? Por isso que a mente tem que ser renovada. Ali, como diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação das vossas mentes, né? Mas a intuição é conhecimento que vem diretamente de Deus. No caso da viagem de Paulo que nós mencionamos, a sua segunda viagem missionária, quando eles foram impedidos de ir para a Ásia, né, ao sul, na direção de Éfeso, e depois impedidos novamente de ir para a Bitínia, ao norte, e foram então para Troade, na direção oeste. Aquilo era a voz da consciência, reprovando. Mas a intuição veio depois, através daquele sonho que Paulo teve. A intuição, ela vai vir. A base da intuição é a palavra de Deus. Nós precisamos ser educados, não só a exercitar a consciência, mas também a intuição. Por isso nós vamos falar hoje sobre essa doutrina. Isso está relacionado com a palavra de Deus. E por fim, a comunhão. Se a consciência é a sensibilidade do Espírito, se a intuição é a mente do Espírito, a comunhão, ela é a vontade do Espírito. A vontade, o desejo do nosso Espírito é comunhão com Deus. O nosso Espírito sempre vai nos levar para a comunhão com Deus. Ele tem um impulso constante. Isso é a comunhão. Lembre daqueles salmos, tanto de Davi como dos filhos de Corá, que falam dos amáveis, quão amáveis são os teus tabernáculos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E isso é a comunhão, é a vontade do Espírito. A vontade do Espírito clama por comunhão com o Pai. Ah, meus irmãos, como no nosso crescimento espiritual, pela graça de Deus, esse desejo de comunhão deve aumentar. Essa coisa dentro de nós que não consegue começar um dia sem se apartar para estar na presença do Senhor. Que não consegue enfrentar qualquer situação sem oferecer uma oração ao Senhor. Que está orando constantemente, orai sem cessar. Que está louvando e adorando. Que bom adorar na reunião, que bom adorar com o corpo de Cristo, mas a adoração em espírito e em verdade é algo constante. Isso é a comunhão do Espírito. São essas três funções, né? Nós tratamos mais da consciência, porque a consciência é a porta de entrada. A consciência é onde nós aprendemos a ouvir o Espírito Santo no nosso espírito. Hoje nós vamos ver a questão da doutrina. Nós já lemos 2 Timóteo 3, 14 a 17. Que no versículo 16 e 17 nos falam assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra ensino, no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela é a mesma palavra que é traduzida nestas epístolas por doutrina. Didascalia. Ou seja, quando nós lemos nas epístolas pastorais e no resto do Novo Testamento, nós vamos ver às vezes escrito doutrina, às vezes está escrito ensino.
É a mesma palavra, irmãos. Então nós não devemos fazer distinção. Que doutrina seja uma coisa e ensino seja outra. É a mesma coisa, né? No Novo Testamento, essa palavra didascalia, doutrina, ela aparece 21 vezes. Dessas 21 vezes, 15, praticamente 3/4, 75% quase, só nestas epístolas pastorais. Doutrina, ensino. Então aqui existe outra vez uma ênfase bastante grande nessas 3 epístolas que Paulo escreveu ao final da sua carreira. Então, para entendermos essa ênfase, precisamos entender essa palavra. O que é doutrina? Quando nós ouvimos essa palavra, nós logo pensamos, isso são aqueles ensinos fundamentais que nós encontramos nos manuais de teologia sistemática, né? As diversas coisas a respeito de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a respeito do homem, a doutrina do homem, a doutrina da igreja, diversas doutrinas que são formuladas sistematicamente para que nós entendamos. A palavra doutrina não quer dizer isso. Esse foi um sentido que a teologia desenvolveu. Doutrina quer dizer ensino, instrução, aprendizado. Vocês entendem isso, irmãos? Essa palavra ela precisa ser desvestida desse sentido que foi dado pela tradição cristã. Doutrina é ensino. Doutrina quer dizer aprender. Quer dizer ser instruído. Primeiro Timóteo 6, 13 e 4, que nós já lemos. Se alguém ensina outra coisa, está ali outra doutrina na nossa tradução, né? E não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino, segundo a piedade, é enfatuado, nada entende e por aí vai. Aqui nós vemos que a doutrina está intimamente ligada às sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. A sã doutrina quer dizer as palavras do Senhor sendo explicadas, expandidas, aplicadas ao nosso viver, sendo trazidas para o nosso dia a dia, operando em nós correção, instrução. Isso é a sã doutrina. Portanto, é muito importante que nós reformulemos o nosso entendimento quando passamos por essa palavra nestas epístolas. Doutrina é instrução. E a pergunta sempre é essa: estamos sendo instruídos, irmãos? Quando nós passamos pelo texto da palavra de Deus, nós estamos recebendo a instrução? Nós estamos recebendo como diz lá no outro texto, repreensão. A palavra de Deus nos repreende. Precisamos da instrução para sermos repreendidos. Quando a gente instrui um filho, a gente pode repreender depois, porque ele recebeu a instrução. Coisa mais injusta, não instruir o filho e repreendê-lo. Tentar fazer com que a repreensão seja instrução junto. Não. Mas o Senhor nos instrui pela sua palavra, para que depois Ele possa nos repreender, para que Ele possa apontar. Não, isso não é o meu caminho. Depois do ensino, da repreensão, tem a correção. Nós podemos ser corrigidos, graças a Deus por isso, porque a palavra vem da boca do Senhor para nos corrigir, ou seja, nos mostrar como sair do erro e ajustar o nosso caminho. Correção. Depois que a gente repreende, o filho tem que trazer a correção no sentido de instruí-lo a sair daquilo e voltar para o caminho.
E é isso que nos leva ao último termo de 2 Timóteo 3:16, educação na justiça. É assim que nós somos educados. Você entende, irmão? Isso é um processo. Eu sou ensinado nas Escrituras. Eu ensino. Esse ensino eu aprendo no meu lidar com a palavra de Deus, no meu lidar pessoal, mas também junto com os irmãos, na assembleia local. Ali eu sou ensinado. Então o Senhor vem para repreender tudo que não está de acordo com aquele ensino. E em seguida o Senhor vem corrigir, trazer o retorno, o ajuste. E é isso que consiste a educação na justiça. Isso é a santificação. Quando Paulo fala na justificação em Romanos, a justificação é um ato de Deus que nos justifica em Cristo Jesus. Nós somos justificados nele. Glória a Deus por isso. Ninguém recebe justificação por qualquer coisa que faz ou deixe de fazer. Ninguém é justificado por obras da lei. Não, nós recebemos a justificação. A justificação é uma declaração de Deus. Ele nos declara justos por causa dos méritos do seu Filho amado, que nos foram dados. Glórias a Deus por isso, porque a nossa vida cristã começa assim. Mas o propósito de Deus não é que nós sejamos somente justificados. A justificação é uma bendita e gloriosa posição, mas agora o Espírito Santo em nós, a vida de Deus em nós, vai nos levar a viver em justiça, ou seja, justificados, mas sendo feitos justos no nosso proceder. A justiça de Deus, ela começa a ser construída nas nossas vidas, no nosso caráter. Isso é santificação. Isso é educação na justiça. Quando Paulo escreve todas essas listagens de atributos morais, atributos de caráter, para homens, para mulheres, para homens idosos, para mulheres viúvas, para servos, para os ricos, tudo isso. Isso significa que essa vida que está em nós, ela se expressa, ela está sendo edificada, manifestada nas nossas vidas. Isso é piedade. Por isso, irmãos, a doutrina não é pegar um compêndio de teologia sistemática e aprender as doutrinas classificadas. Não. Doutrina é ensino, é instrução. E nós, como filhos de Deus, precisamos nos manter debaixo da instrução do Senhor, para podermos ser repreendidos, para podermos ser corrigidos e assim sermos educados na justiça e viver uma vida piedosa. Essa instrução, ela está fundamentada nas sãs palavras do nosso Senhor Jesus. Claro que está fundamentada em toda a Bíblia, mas o centro, o ponto focal é o ensino do Senhor Jesus. Ali nós vamos encontrar o cerne, a base da doutrina, do ensino, da instrução. Segundo lugar que está afirmado aqui em 1 Timóteo 6:3, o ensino é segundo a piedade. O ensino ou a doutrina, como quiser, ele é segundo a piedade. Ele é direcionado à piedade. Ele tem como alvo a piedade. O seu objetivo é a vida piedosa do Senhor Jesus manifestada em nós. Se você ler essas epístolas com atenção, você vai notar que em todas elas,
Paulo enfatiza a existência de falsas doutrinas, falsos ensinos e falsos mestres na igreja daquele tempo. Seja nas instruções para Timóteo, quando ele estava em Éfeso, em 1 Timóteo, seja nas instruções para Tito, quando ele estava em Creta, o diagnóstico é o mesmo. Pessoas estavam lá falando coisas indevidas, falando coisas que estavam deturpando a fé dos irmãos, que estavam desviando os irmãos do caminho. 1 Timóteo, capítulo 1, 37, Paulo diz a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, outro ensino, nem se ocupem com fábulas e genealogias, sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro, de consciência boa e fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Difícil isso, né? Loquacidade, falatório. Falar demais. Frívolo, frio, sem sentido. Aleatório, sem objetivo. Incapaz de edificar os irmãos. Essas pessoas se pretendiam passar por mestres da lei. Elas aparentavam ser instrutores. Elas tinham erudição. Mas, no entanto, elas nem compreendiam o que diziam, nem os assuntos sobre os quais faziam ousadas asseverações. Fábulas e genealogias. Meus irmãos, olhemos para os nossos dias. Quantas coisas que nos desviam do nosso Senhor. Às vezes eu penso que o problema nem são as heresias, porque uma heresia é algo categórico, é algo que nós olhamos e fica claro, não, isso não está de acordo com a Bíblia, não, isso aqui não honra o nome do Senhor, isso aqui não corresponde à obra que o Senhor fez. Mas o problema é a verdade misturada com aquilo que é distração. O problema é quando coisas secundárias são tornadas prioritárias. Coisas pequenas, coisas em que a gente deveria até tolerar as divergências. Mas agora elas se tornam principais. Na época eram essas fábulas, genealogia sem fim, coisas tiradas do judaísmo. Nós temos que lembrar que os irmãos tinham ainda as escrituras do Antigo Testamento como uma referência maior. As escrituras do Novo Testamento estavam ainda se consolidando, né? Então, as pessoas pegavam o Antigo Testamento sem interpretá-lo segundo Cristo e traziam coisas da lei, coisas centradas no homem, falando sobre o que não sabiam. Eles estavam afastando os irmãos dessa doutrina, desviando os irmãos da fé. Alguns chegavam a ver a piedade como fonte de lucro para explorar os irmãos. Paulo instrui Timóteo a ficar longe dessas pessoas. Nós já vimos que Paulo tinha, antes de ser preso, por volta do ano 57, ele havia estado com os presbíteros de Éfeso. Nós vimos isso lá em Atos 20. E Paulo havia dito que após a partida dele, penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho, e que dentre eles mesmos, os irmãos de Éfeso, se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.
5 anos depois. Paulo foi preso na Judéia, ficou 2 anos e pouco preso em Cesareia, fez aquela viagem marítima até Roma, ficou outro tanto, talvez cerca de 1 ano, e depois mais 2 anos na prisão em Roma, até ser libertado. 5 anos. Quando ele volta a visitar as igrejas, ele vê essa situação de deterioração. Havia acontecido aquilo que ele havia previsto. Esse não é o quadro que nós vemos hoje, irmãos. Os ministérios digitais trouxeram para nós tantos tipos de ensino. Hoje em dia, os ministérios digitais são que nem a prateleira do supermercado. A gente vai olhando assim e vai escolhendo. Eu quero ouvir isso, quero ver. Aí a gente ouve alguém dizer, não, aquele negócio lá é bom, aí vai lá, pega aquele lá, né? Tantas opções, tanta gente falando tanta coisa diferente. Nós não conseguimos nem processar isso no nosso cérebro. Somos levados para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Com tudo isso, nós não somos ensinados. Nós não entramos no ensino. Hoje em dia, qualquer um se apresenta na internet como mestre para ensinar alguma coisa. Hoje nós vemos muitos irmãos que vivem de ouvir mensagens pela internet. Muitos não estão congregando em lugar nenhum, outros até congregam, mas eles não estão ligados ao ensino da palavra de Deus no lugar onde congregam. Eles estão borboleteando, ouvindo de tudo e divulgando de tudo. Escolhem o que gostam, escolhem o que lhe agrada e divulgam para os outros. Se gerou uma classe de cristãos ouvidores e divulgadores de mensagens. Nós nos acostumamos a ouvir. E parece que nós estamos aprendendo. Será que estamos aprendendo? Com esse fenômeno, irmãos, nós vemos a Igreja de Deus, os filhos de Deus, entrando num estado avançado de desnutrição. E é por isso que nós vemos tanta destruição entre os filhos de Deus. Tantas separações, tantas brigas, tantas divisões na igreja, tantos pecados grosseiros acontecendo entre aqueles que deveriam viver uma vida de santidade e expressar a piedade nas suas vidas, por causa da desnutrição. Portanto, esse problema não é somente um problema da igreja na época de 1º e 2º Timóteo e Tito. É um problema dos nossos dias. Qual é a base da sã doutrina? Nós já vimos ali em 2 Timóteo 3,16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus irmãos, não custa repetir algo que é o beabá, é a base. Toda essa Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada, conforme a nossa tradução, ela não é talvez tão exata como deveria, porque quando a gente fala em inspirado, a gente às vezes pode pensar no poeta que pensou em alguma coisa e se inspirou e escreveu a sua poesia. Ou no pintor, que olhou aquela cena, colocou então a sua tela e começou a pintar e se inspirou naquela paisagem. A palavra inspirar aqui, na verdade, é expirar.
A palavra de Deus, toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, ela vem do sopro de Deus. A palavra de Deus, ela não é como qualquer outro escrito que nós encontramos sobre essa terra. Meus irmãos, isso aqui é terra santa. Aqui nós temos todo o conselho de Deus. Aqui nós temos a revelação de Deus. Esse é um livro muito especial. Ele foi inspirado da boca de Deus, ele veio do seu coração e ele se constituiu para que nós aqui, então, pudéssemos receber ensino. Pudéssemos ser repreendidos, advertidos, quando o nosso proceder está em desacordo com o ensino. Corrigidos do nosso rumo. E por fim, educados na justiça. Queridos irmãos, essas 4 etapas devem estar acontecendo na nossa vida continuamente. Ou seja, nós devemos estar crescendo no nosso envolvimento com a palavra de Deus. Isso é algo individual. E também é algo corporativo. Nós precisamos dos irmãos, porque é ali que nós vamos receber a instrução completa da palavra de Deus. Meus irmãos, não despreze o ensino da palavra de Deus na assembleia onde você reúne. Não importa se os irmãos são mais simples, se os irmãos não são teologicamente impressionantes, não. Deus vai prover ali onde você reúne instrução para você. Ele vai prover doutrina. Mas se você já tiver um preconceito, se você já tiver uma atitude, na internet eu ouço coisa muito melhor, então você não vai ser ensinado. Você vai trocar o ensino do corpo de Cristo pela informação espiritual que vem da internet. Meus irmãos, eu não quero ser radical. Há coisas boas na internet. Mas nós temos que ter cuidado para não nos tornar ouvidores de mensagens, ouvindo mensagem após mensagem. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando com os nossos irmãos, aonde nós nos reunimos. Nós precisamos ter uma vida individual com a palavra de Deus. É aí que nós seremos ensinados, doutrinados, no sentido verdadeiro da palavra doutrina, ensino, instrução. Nesse ponto nós temos que fazer uma pergunta bem sincera. Eu não quero que os irmãos respondam para mim aqui. Responda para si. Qual tem sido, meu irmão, minha irmã, a tua atitude com relação à palavra de Deus? A palavra de Deus tem ocupado um lugar importante no teu viver? A palavra de Deus, ela tem no teu dia a dia, meu irmão, minha irmã, aquele horário em que você está diante dela? Já lemos toda a Bíblia? Gênesis até Apocalipse? Se já lemos só uma vez e basta? Já conheço esse livro? Estamos lendo continuamente? Precisamos dessa palavra, irmãos. Não somente ler, nós precisamos meditar nela. A meditação não substitui a leitura. Devemos ler continuamente a Bíblia, mas devemos ter momentos em que nós tomamos um trecho, uma porção, um salmo, um capítulo de Provérbios, um tema da Bíblia, selecionamos versículos e meditamos naquilo. Por acaso já memorizamos as Escrituras? Por acaso já estudamos
as Escrituras, buscamos ajuda de algum material mais sólido, recomendado por outros irmãos mais experientes, e estudamos. Meus irmãos, o nosso envolvimento com a palavra de Deus, ele tem que ser crescente. Esse é o ponto da sã doutrina. Para vivermos uma vida piedosa, é fundamental que nós comecemos a criar raízes mais profundas, que nós não estejamos satisfeitos com o que já alcançamos, mas aprofundemos mais as nossas raízes nas Escrituras. Nós temos que ser sérios ao responder essa pergunta, irmãos. Pode ser que nós recebamos aqui uma impressão, algo mais forte, mas isso deve se tornar algo real nas nossas vidas. Maior envolvimento com as Escrituras. Nós já vamos ver por que isso é fundamental. Se nós formos negligentes com a palavra de Deus, nós não vamos avançar no exercício da piedade. Piedade é um exercício, nós já vimos isso, né? O exercício físico é de proveito por um pouco, mas a piedade é proveitosa para todas as coisas, as de agora e do que há de vir. Por isso Paulo diz a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Então, para nós crescermos no exercício da piedade, nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos que ela cresça em nós, que ela se enraize em nós, que ela encha a nossa mente, o nosso coração. E não tem outro jeito de acontecer isso, irmãos, se não for do nosso envolvimento pessoal. E aí, quando nós notarmos a nossa consciência despertada em sensibilidade e a doutrina, o ensino da palavra de Deus no nosso coração, eles vão funcionar juntos para nos conduzir a uma vida de piedade. Assim nós cresceremos na piedade. Se nós formos negligentes com a palavra de Deus, nós vamos ficar escravos da nossa carne, escravos da vida do eu, da vida independente da nossa alma. Não seremos emancipados da cultura deste mundo, da cultura digital dessa nossa era. Queria pedir aos irmãos que fosse possível colocar as imagens, eu mostrar algumas imagens para os irmãos. Obrigado. Valeu. Existe um irmão chamado John Stott. Todos os irmãos conhecem o irmão John Stott, né? Pela graça de Deus, existem vários livros do irmão John Stott publicados em português. E esse irmão faleceu já faz alguns anos, recentemente. Um irmão muito usado por Deus, pastor em Londres, escritor, preletor em conferências. Esse irmão, que é uma foto dele já com sua idade avançada, esse querido irmão escreveu em 1978 um livro chamado Contra a Cultura Cristã. Talvez muitos tenham em casa esse livro, né? Algumas mãos se levantaram. Tá. Hoje em dia esse livro é publicado como um título de A Mensagem do Sermão do Monte. Tá? É o mesmo livro. Tá? Mas o título original dele é Contra a Cultura Cristã. Esse livro trata do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7.
E nesse livro, o irmão Stott, ele faz uma introdução muito interessante. Ele fala no mundo no final dos anos 60 e ao longo da década de 70. Só gente como eu, ou mais velha, que lembra disso por experiência pessoal, né? Terminados os horrores da Segunda Guerra Mundial, veio um período de paz, de reconstrução, e veio um idealismo de que um novo mundo agora seria construído com paz. A população mundial teve um boom, porque muitos se casaram e aquele ambiente era um ambiente favorável para ter filhos, formar famílias. E havia essa expectativa. No entanto, logo isso caiu por terra. Logo vieram as ditaduras comunistas no leste europeu. Veio um mundo dividido e ameaçado pela guerra nuclear. Veio o consumismo capitalista desenfreado, com a destruição do meio ambiente e a exploração dos países subdesenvolvidos. Eu não estou acrescentando nada, isso é o irmão Stott que diz no seu livro. Na era da televisão, a televisão veio, e a televisão deu à população mundial uma consciência de mundo que não tinha antes. As pessoas passaram a ver em tempo real o que estava acontecendo por toda a Terra. E aquela geração que veio depois da Segunda Guerra começou a ver a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, os mísseis nucleares cada vez em maior número, a ameaça de que a qualquer momento esse mundo terminasse debaixo de um cataclisma nuclear. E houve, em 1968, um ano de grandes protestos, principalmente nas universidades europeias e norte-americanas. Na França, esse movimento de protesto foi tão forte que o governo quase que caiu por causa dele. Os estudantes se levantaram, os trabalhadores fizeram uma greve geral, tudo se interrompeu. Por quê? Porque havia uma juventude inconformada com o mundo daquele jeito. Com o consumismo, com o comunismo, com a guerra. Foi nesse momento que surgiu o movimento hippie. Quem eram os hippies? Eram jovens que viviam, que se recusavam a viver de acordo com a vida dos seus pais. Eles queriam viver uma vida alternativa. Eles queriam outros valores. Tudo isso o irmão Stott fala nessa introdução. Ele inclusive cita alguns filósofos na época que escreveram sobre isso. E o irmão Stott também diz o seguinte, que naquele momento, infelizmente, a igreja fracassou no testemunho que ela poderia dar a essa geração jovem inconformada. Porque a igreja mesmo, em sua grande maioria, estava conformada ao mundo. E aquela juventude não viu no cristianismo um apelo que a atraísse. E é por isso que naquele momento o nosso irmão escreve esse livro. Contra a cultura cristã. E ele fala do Sermão do Monte. Meus irmãos, como é que o Sermão do Monte começa? Com bem-aventuranças. Pobres em espírito. Nossa tradução diz humildes de espírito, mas o sentido original da palavra é pobre mesmo. O que é um pobre em espírito? É alguém que reconhece a sua dependência de Deus. Não é uma pessoa que anda cabisbaixa, não, é uma pessoa que depende, que aprendeu a sua desesperada necessidade de depender de Deus em cada momento. Os que choram. Meus irmãos, os que choram, o Sermão do Monte está falando do caráter daqueles que são os filhos do reino.
Ele está falando daqueles que têm vida piedosa, que vivem a vida segundo a vida de Cristo. Então, ali os que choram, não é quem chora pelos seus pecados, não. São aqueles que choram junto com Deus, pela ruína da humanidade, pela doença, pela miséria dos homens, não alcançados pelo Evangelho, pela miséria da igreja, subnutrida, exposta aos enganos. Esses são os que choram, os bem-aventurados, que choram junto com Deus. Os mansos são aqueles que chorando com Deus aprenderam a mansidão, a quietude. Pacificadores, fome e sede de justiça. Isso também envolve justiça social, mas é muito mais que isso. É a justiça de Deus que está trazendo juízo sobre essa terra. A falta dessa justiça na vida dos homens. Puros de coração. Essas são as bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são as bases da contracultura cristã. Viver essas vidas, esse tipo de vida, irmãos, é piedade. E é por causa disso que os piedosos serão perseguidos, como diz Paulo a Timóteo: todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido, porque é uma vida escandalosamente diferente do jeito que esse mundo vive. E essa é a contracultura cristã. Aí o nosso irmão segue, ele vai analisar todo o Sermão do Monte. Leia esse livro, ele é muito precioso. Qual é o resultado das bem-aventuranças? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando nós vivemos o caráter piedoso das bem-aventuranças, nós nos tornamos sal da terra. O que o sal fazia na época em que o Senhor Jesus pronunciou essas palavras? Ele era usado para conservação. Carnes, peixes. O sal, ele conserva. Ele mantém o sabor das coisas. Ele impede a corrupção. Quando nós vivemos uma vida piedosa, nós somos agentes que impedem a corrupção do que está ao nosso redor. Luz do mundo. Não apenas preservação, mas direção, visão. Vós sois a luz do mundo. Por isso que o nosso irmão Stott, ele fala: o caráter da contracultura cristã são as bem-aventuranças. E o resultado é sal da terra, luz do mundo. Assim nós somos chamados a viver. Para isso recebemos vida, e vida em abundância. Hoje nós vivemos uma situação que me parece similar à que o irmão Stott discerniu em 1978, quando ele publicou o seu livro. Em 1989, agora cheguei mais perto, né? Os mais novos estão começando a se sentir um pouco mais em casa. Em 1989, você sabe, caiu o muro de Berlim. Ruiu a cortina de ferro. Naquele mesmo ano, foi inventada a internet. Ela só se tornou disponível, aberta ao público em 93, mas foi em 89 que ela foi inventada. Essa coincidência mostra um mundo que se abre. Um mundo que se abre como se fosse para uma nova era, uma nova cultura. Já se passaram 35 anos. Hoje nós vemos que aquela abertura já não existe mais. O mundo novamente se dividiu. As guerras voltaram. Só que dessa vez, os hippies não estão aí pedindo uma nova cultura. Tudo parece otimismo. Por quê?
Porque a cultura digital subornou a todos nós. Aquilo que a internet representa, aquela globalização da informação, do conhecimento, da comunicação, criou um novo ambiente. E esse ambiente tem mantido os homens hipnotizados numa nova cultura global. Você já ouviu a expressão aldeia global? Quem já ouviu essa expressão? Vários já ouviram. Essa expressão hoje em dia ela não é muito mais popular, mas ela foi popular já fazem alguns anos. Quem a inventou foi o filósofo canadense Marshall McLuhan. Vou botar mais uma imagem aqui. Esse é o McLuhan quando jovem, na década de 50. Ele estudou em Oxford e ele ensinou na Universidade de Toronto a maior parte da sua vida. E o McLuhan escreveu em 64 o livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. Tem uma fotinho do McLuhan mais velho já. A grande revolução naquela época, anos 70, era a TV. Então aqui ele está debruçado em cima da TV com a sua própria imagem embaixo. Ele foi um teórico de comunicação. Escreveu obras importantes. E esse aqui é um livro dele. Onde ele cunha, onde ele estabelece esse termo. Esse livro foi escrito em 1964. Os meios de comunicação como extensão do homem. O McLuhan morreu em 1980. Eu não sei se ele teve alguma experiência com Deus, ele era católico, um católico fervoroso, teve uma família, muitos filhos, mas ele nunca escreveu sobre a fé nada. No entanto, ele foi um profeta no sentido mundano. Ele previu o que estava para acontecer no mundo, de forma muito precisa. Ele antecipou as grandes mudanças que estavam para vir com a era eletrônica. Ele morreu em 1980, ou seja, 9 anos antes do surgimento, da invenção da internet, né, e 13 antes que a internet se tornasse uma realidade acessível a mais pessoas. Nos dias em que ele viveu, não existia telefone celular. Os computadores pessoais ainda eram assim como grandes máquinas calculadoras, que podiam guardar programas, dados, relatórios, mas eles não tinham maior funcionalidade em termos de comunicação. Durante a sua vida, até o e-mail, que é aquela comunicação entre computadores, que foi inventado em 71, também era algo sem significado, porque o e-mail só na década de 80 foi se tornar algo disponível para pessoas em geral. O McLuhan viu o surgimento da televisão. A televisão foi inventada em 1936, mas ela só se tornou algo real depois da Segunda Guerra, principalmente na década de 50. Ele viu o surgimento da TV e viu que a TV era um instrumento de transmitir informação muito diferente do meio impresso e até mesmo do rádio. Ele percebeu. Ele viu também o surgimento das transmissões internacionais via satélite. Começaram em 58. Satélites lançados na órbita terrestre que começaram a transmitir sinais de TV, de modo que agora a gente podia assistir coisas que estavam acontecendo em outros lugares ao vivo. Meus irmãos, isso parece óbvio para nós, mas isso revolucionou a sociedade, a humanidade. A velocidade da transmissão de informações. Ele viu o surgimento da telefonia internacional por causa dos satélites.
E ele imaginou que tudo isso iria ser integrado, os computadores das pessoas, com a transmissão via satélite, via telefone, com a televisão, juntando o computador, a imagem, o som, e rompendo barreiras. Por isso que o McLuhan inventou esse termo aldeia global. O que é uma aldeia? Uma aldeia é um lugar bem pequenininho, né? Aldeia indígena, né? As ocas estão ali, todo mundo está perto. Todo mundo ouve os outros, né? Se dá um grito lá, todo mundo escuta. Isso é aldeia. McLuhan disse que essa revolução eletrônica tornaria o mundo uma aldeia. Todo mundo estaria perto, todo mundo estaria lado a lado. A informação seria trocada em tempo real. Ele não conseguiu enxergar como isso aconteceria, mas ele previu que haveriam profundas mudanças por causa dessa aldeia global. Você percebe, irmão, como o nosso mundo mudou? Em pouco tempo. E a velocidade dessa mudança está aumentando. Os processos eletrônicos trazidos pela era digital, eles são cada vez mais rápidos. E nós não conseguimos acompanhar, nem controlar, nem antecipar as suas consequências. O livro que está ilustrado aqui se chama Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. O McLuhan, ele via que as mídias, elas são extensões da capacidade humana. Elas amplificam as potencialidades do homem, do pensamento, da ação humana. Hoje, nós pensamos que não precisamos nem de bibliotecas, nem de professores. Quer fazer pesquisa? Pega o celular e vai lá no Google. Está tudo lá. Para que professor? Todo mundo sabe tudo. Meus irmãos, ontem, nosso irmão Mac falou da importância de nós sermos ensináveis. Esse processo está substituindo o ensino por informação. Sim, o conteúdo pode estar na internet, mas como você vai ser ensinado? Ontem nós falamos sobre as habilidades analógicas. Eu citei o exemplo daquela moça que não sabia ler um relógio analógico. Isso é só um exemplo. Todos esses processos, eles estão nos dando de graça uma série de coisas e nos tornando escravos destas coisas e nos empobrecendo no uso da nossa mente, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. Eu me refiro à alma renovada, governada pelo Espírito. Vocês percebem esse processo, irmãos? O McLuhan introduziu outra expressão. O meio é a mensagem. Nós sempre pensamos que o meio, bom, isso aqui é o meio impresso, né? Telefone, vídeo, isso são meios virtuais, digitais. Nós sempre pensamos assim, não, o meio é uma coisa, a mensagem é outra. A mensagem é o conteúdo. A mensagem é o que está ali para eu receber e aprender. O meio é só o meio. Mas o que o McLuhan entendeu é o seguinte, o meio é a mensagem. Ou seja, o meio aonde você está aprendendo altera a mensagem que você está recebendo. Ele, como não era um cristão, ele não se preocupou, ele disse simplesmente, o mundo vai mudar. E nós vamos ter que nos adaptar. Mas ele percebeu, vai mudar. A mensagem vai ser mudada pelo meio. E meus irmãos, hoje,
Nós temos todo o patrimônio cristão, todo o patrimônio da história da igreja, todo o legado dos nossos irmãos do passado, os livros, os comentários bíblicos, as histórias, está tudo na internet. Temos Bíblias, temos tudo, mas o meio é diferente. Eu estava falando ontem sobre ler a Bíblia no papel, porque é difícil dominar o meio digital. Você não consegue anular todos os avisos, notificações, distrações, você não consegue resistir à tentação, ler um versículo ali, e aquele versículo não fica claro para você, tem 50 comentários ali à disposição, aí você não resiste, toca no botão, vai lá, vai ler o comentário, pum, acabou a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é uma coisa, é uma disciplina. Esta era digital, ela nos desfoca, porque ela quer nos dar tudo rápido. E nós também perdemos a paciência. Nós perdemos a paciência com os próprios aplicativos e programas. Quando demora muito, nós começamos a reclamar. Aí fica aquela bolinha girando, né? E a gente... Por quê? Porque a nossa geração é a geração do imediato. Nós queremos na hora. A cultura digital ela é instantânea. O conteúdo está disponível no Google, mas não o ensino. Quando você tem um professor bom, esse professor vai te fazer pensar. Esse professor vai questionar as interpretações normais. Esse professor não vai te dar só uma versão dos fatos. Ele vai te dar outras versões. Ele vai te levar por outros caminhos para amadurecer a sua compreensão das coisas. Ali no Google está tudo prontinho. O conteúdo está ali. Você lê, entende, entendi. E ali também você escolhe o conteúdo que você quer. Ah, esse cara aqui não. Esse cara aqui está alinhado com tais ideias, não quero saber. O que significa? Você já escolheu a verdade. Você está escolhendo não o conteúdo, você está escolhendo uma narrativa. Você já se alinhou a uma interpretação dos fatos. Você já descartou outra forma de ver as coisas. E aí, você deixou de compreender o conteúdo para ser um adepto de ideologias. Sejam elas quais forem. Progressistas, conservadoras, de esquerda, de direita, de centro, de não sei o quê. Não importa. Você já se tornou um aficionado de narrativas comprometidas ideologicamente. Você renunciou à sua capacidade de interpretar, de entender por si próprio. E você já se filiou a um entendimento que lhe foi dado. E você só vai naquela fonte, naquela direção. Vocês percebem, irmãos? A mente se torna passiva. E isso afeta os cristãos em relação à sua fé, em relação à sua atitude com a palavra de Deus. Eu gosto de enfatizar sempre que falo disso. Eu não estou propondo aqui nenhuma teoria de conspiração. Eu não estou dizendo que os meios digitais são todos perversos e corrompidos. Eles têm dentro deles muita perversão e corrupção. O que nós não podemos é ser ingênuos. Nós temos que entender aonde nós estamos andando. Por causa disso, nós precisamos de uma contracultura. Uma contracultura celestial. Romanos 12, 1 e 2. Acho que aqui pode desligar. Obrigado, Tiago.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo fala que nós precisamos de uma mente renovada. Se nós nos conformamos, o que é conformar aqui? É assumir a forma, assumir o molde deste século. Meus irmãos, a cultura digital dos nossos dias, ela é invasiva, de uma forma como nunca antes visto. Nós não conseguimos escapar dela. Ela está sempre nos bombardeando. Nós estamos alegremente participando das coisas que ela nos oferece. É para quebrar o celular? Não. Você precisa enraizar sua vida na cultura, na contracultura celestial, porque aí você vai saber discernir. Mas se você não enraizar o seu coração, a sua mente na cultura digital, você vai ser presa fácil. Porque essa era digital, ela é invasiva, ela vem de forma sutil. Ela vem roubar o seu coração. Renovação da mente. Inconformidade com este século. Sem renovação da mente, não experimentaremos a vontade de Deus como boa, agradável, perfeita. Nosso irmão Mac ontem falou que o caminho da cruz tem o pior departamento de relações públicas do mundo. Meus irmãos, se a nossa mente não for renovada pela obra da cruz, nós não conseguiremos ver a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Nós vamos ver a vontade de Deus como um peso, como uma ameaça. Mas ela não é peso nem ameaça. Ela nos emancipa. Ela nos liberta, e ela libera em nós a vida de Cristo, que está em nós. Essa é a contracultura celestial. Essa contracultura nos dá uma nova mentalidade. Romanos 8, versículos de 5 a 7. Eu vou ler aqui uma tradução baseada na versão Darby. Olha como diz aqui Romanos 8, 5 a 7. Porque os que são segundo a carne, pensam no que é da carne. Mas os que são segundo o Espírito, pensam no que é do Espírito. Porque a mentalidade da carne dá para a morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por isso, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqui nós vemos, irmãos, que a vida de Cristo que nos foi dada no novo nascimento, ela deve crescer numa nova mentalidade, numa nova forma de pensar, de ver as coisas, de entender o que nos cerca. Isso é a mente renovada. Se essa mentalidade nova não for desenvolvida, nós vamos continuar tentando viver o cristianismo com a mentalidade velha. Isso é a causa de muita frustração, de muita derrota no meio do povo de Deus, porque muitos cristãos estão tentando viver a vida nova com a mentalidade velha, com o sistema de valores deste mundo. Mas uma nova mentalidade deve ser implantada, e nós já vimos que quem implanta essa mentalidade é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Já falamos sobre isso, sobre a palavra entrando e dividindo o que é nosso e o que é do Senhor, o que é da alma e o que é do espírito. Esse é o processo de libertação, é pela palavra de Deus. Como a palavra vai fazer isso em nós? Efésios 5, 25, 27. Maridos,
Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Meus irmãos, diariamente nós nos enchemos da cultura desse mundo, pela televisão, pelo celular, pela internet, por jogos digitais, seja lá o que for. Essa era digital nos disponibiliza tantas coisas, nos ocupa tanto do nosso tempo. Como podemos ser lavados? Pela lavagem de água, pela palavra. Isso até parece lavagem cerebral, né? Não é lavagem cerebral porque não é algo forçado. É algo que exige a nossa disposição diante de Deus. Precisamos ser sérios com as Escrituras. Meus irmãos, a palavra de Deus é fundamental para nós vivermos hoje. Sempre foi, mas hoje ela é extremamente necessária. Revise a sua vida de leitura da palavra. Se por acaso você lê bastante a palavra, procure ler mais ainda. Sature a sua mente com a palavra de Deus. Quando você vê filme, novela, quando você vê o jogo de futebol, eu não estou condenando isso. Discirna o que o Senhor quer que você faça. Mas quando você vê essas coisas, você está se enchendo de uma cultura. Você vê pessoas ambiciosas, pessoas que crescem na vida pisando nos outros. Você vê pessoas que são vencedores segundo este mundo. Você vê agressividade, competição. Mas quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nós enchemos de uma cultura. Não espere resultados imediatos. Leia, 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 persevere. Essa cultura será implantada em você. A única resposta à cultura deste mundo, à cultura da era digital, é nós nos aprofundarmos na sã doutrina, na palavra de Deus. Não apenas leia, já falamos sobre isso, medite. Se você já lê bastante, agora separe mais um tempinho para meditar. Pegue lá o Sermão do Monte, procure entender o que está escrito ali. Escreva, tenha um caderno de anotações para você mesmo. Tenha um caderno para você e Deus, da sua vida com Deus. E ali registre o que o Senhor está falando contigo, meu irmão. Cultiva uma vida escondida com Deus, afastada do corre-corre, do imediatismo, do barulho, das angústias. Memorize a Bíblia. Pegue versículos. Se você tem problema de ansiedade, memorize versículos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sede conhecidas diante de Deus as vossas petições, com ações de graças. E o Deus da paz guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Memorize, para que na hora em que a angústia vem, a resposta é a palavra de Deus, não é a ansiedade. O mundo vai te trazer ansiedade, e ele vai ter as suas respostas para você, que são sempre respostas para você depender dele. Mas a palavra de Deus, ela nos cura. Meus irmãos, sejamos ricos, habite ricamente em nós a palavra de Cristo, o Logos de Cristo.
Isso é a sã doutrina. Quando a palavra de Deus é estocada no nosso coração, quando a palavra de Deus é meditada no seu alcance, na sua abrangência, quando ela nos corrige, quando ela nos consola, o Espírito Santo está ali, ele está nos transformando. Essa é essa doutrina. Esse é o ensino são. Isso nos leva a uma vida piedosa na presença do nosso Senhor. Então, essa doutrina são as palavras do nosso Senhor Jesus aplicadas ao nosso viver diário. Isso é doutrina. Doutrina não é coisa para teólogo. A doutrina do Novo Testamento é instrução para a vida. É aquilo que o Espírito Santo vai usar para falar conosco. Sã doutrina. O ensino sadio. Essa doutrina não é ter a visão correta do arrebatamento. Qual escola eu vou seguir? Essa doutrina, ela vai te dizer assim: anda com Deus e tu estarás preparado para o arrebatamento. Se tivermos que passar pela tribulação, estaremos preparados. Se formos levados antes, estaremos preparados para a sua vida. Essa doutrina não é se o homem é tripartido, se o homem é em duas partes, a dicotomia, ou o holismo, né? O homem é uma coisa só. Isso é discussão, falatório, isso divide. Essa doutrina é experimentar a vida que foi depositada em nós e permiti-la se expressar. Essa doutrina não é predestinação calvinista, livre-arbítrio arminiano. Meus irmãos, é vergonhoso ver como os irmãos se agridem até por causa destas coisas. Isso é engano de Satanás. Isso não é doutrina. Doutrina é receber as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu falar de Gênesis e Apocalipse, e deixarmos-nos ser ensinados, instruídos, repreendidos também, precisamos. Será que alguém acha aqui que já está além do alcance da repreensão? Provavelmente é porque a sua consciência já foi cauterizada. Repreensão, correção, educação na justiça. Isso é o que nos leva a manifestar um caráter piedoso, conforme essas epístolas nos ensinam. Então, irmãos, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Nós queremos andar em piedade, andar segundo a boa consciência. Andar conscientes de que nós não ofendemos a nossa consciência. Queremos andar segundo a sã doutrina, como pessoas que estão sendo ensinadas, que estão sendo trabalhadas pelo Senhor. E queremos também que essa vida piedosa se manifeste. Mas esse é o tema de amanhã, quando nós vamos falar sobre as boas obras. Que o Senhor seja conosco. Vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos porque tu não nos deixa no escuro, Senhor. Nós vivemos numa era de densas trevas. Nós vemos esse mundo eletrônico, digital nos cercando e buscando capturar o nosso coração, buscando roubar o nosso tempo, a nossa quietude, os nossos envolvimentos, os nossos afetos e nos afastar de Ti. Muitas vezes, Senhor, o celular se torna o nosso Deus, aquele perante o qual nós nos inclinamos. Senhor, guarda-nos. Ensina-nos, Senhor, a cultivar nossa vida contigo. Ensina-nos a ouvir a tua doce voz na nossa consciência. Ensina-nos a enraizar as nossas vidas na cultura da palavra de Deus.
para que essa cultura nos domine, governe o nosso falar, o nosso pensar, o nosso planejar, o nosso viver todo, Senhor. Senhor, faz isso. E assim atavia a tua noiva. Lava a tua noiva com a lavagem de água da tua palavra. Senhor, isso é para nós, sim. Nós queremos experimentar, mas acima de tudo, é para ti, Senhor, para que tu tenhas a tua noiva. A igreja gloriosa, santa e sem defeito. Faz isso, Senhor. Começa hoje mesmo. Nós te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Intervalo.